Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos numa escalada versículo por versículo no livro de Jonas. Chegamos hoje, na verdade na semana passada, ao segundo capítulo, que registra uma das grandes orações da Bíblia. E essa oração, reitera, um ponto decisivo, porque é o detalhamento da restauração da submissão do rebelde Jonas ao Senhor, após ele ter passado todo o capítulo 1 fugindo, e nós acompanhamos isso detalhadamente. Essa submissão dele ao Senhor, essa renovação dessa submissão é expressa por meio dessa oração de gratidão que está registrada aqui no capítulo 2. E essa oração, o conteúdo dela, vai do versículo 2 ao 9. No nosso estudo anterior, nós examinamos a introdução desta oração, no versículo 1. E hoje nós vamos iniciar o exame do conteúdo dessa oração. Nós vamos até o versículo 7 hoje. Então, vamos até o texto bíblico. Jonas capítulo 2. Eu vou ler toda a oração para efeito de melhor compreensão do todo. Vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos com liberdade para te cultuar, adorar e aprender sobre a Tua Palavra. Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ilumina o nosso entendimento, Pai, os olhos do nosso entendimento por meio da ação do Teu Espírito Santo. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor aqui esta noite. A mim, Pai, para comunicar, entregar a Tua Palavra. E da Tua igreja para absorver e aplicar o conteúdo. Por favor, age na nossa deficiência, em nome de Jesus. Amém. Após ter sido engolido por um grande peixe, meus irmãos, e renovar a sua submissão ao Senhor, porque foi salvo da morte por afogamento, Jonas quis que nós soubéssemos aqui o conteúdo da oração que ele fez no ventre do peixe. E, portanto, ele a registrou em forma poética, na forma de um salmo de louvor e adoração a Deus. O versículo 2 contém basicamente 3 grandes temas ou assuntos que resumem todo o conteúdo dessa oração de Jonas no ventre do peixe. Olha só o versículo 2. E disse, Jonas, no caso, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O primeiro tema dessa oração é a descrição da trágica condição de Jonas. Ele diz o seguinte: na minha angústia, aqui no versículo 2. Esse versículo 2, por sinal, ele é um resumo de todo o conteúdo dessa oração. O segundo tema
desse versículo 2, dessa oração de Jonas, que esse versículo 2 está introduzindo, é a oração de Jonas pela libertação. Ele diz, confira aí, clamei ao Senhor, e ele diz também no versículo 2, gritei na segunda parte, na parte B. E o terceiro assunto desse salmo de Jonas é a salvação do Senhor. Ele diz ainda no versículo 2, e ele me respondeu, e também ele diz, tu me ouviste a voz. Ele descreve a salvação do Senhor em termos de uma oração respondida. E penso que essa divisão que o versículo 2 nos apresenta, essa divisão natural dessa introdução, desse conteúdo, dessa sinopse do conteúdo da oração de Jonas, é uma excelente maneira de nós caminharmos, de nós expormos essa oração como um todo nessa noite. Então vamos começar pela descrição da trágica condição de Jonas nas profundezas do mar. Jonas já nos relatou algo da sua condição anteriormente, quando ele disse para nós, aqui no capítulo 1, que ele foi lançado ao mar pelos marinheiros e engolido por um peixe. Mas Jonas nos disse isso daqui de modo tão objetivo, com tanta simplicidade, com tão pouco comentário, que nós somos inclinados a perder de vista a desgraça, a singularidade da condição de Jonas, e em consequência disso nós podemos perder de vista também a grandeza da salvação operada por Deus. Agora, aqui, porém, Jonas retoma o assunto e descreve com maiores detalhes e de modo poético, lírico, todo o ocorrido, a começar pela condição em que se encontrava. E o que ele nos diz? O que Jonas nos fala aqui? A primeira coisa que Jonas nos diz sobre o seu estado deplorável é a respeito da sua condição interior. Na minha angústia, nós lemos no versículo 2. Jonas estava angustiado. E a palavra angústia no hebraico significa literalmente apertado, estreito. O termo angústia pode ser traduzido também como aflição, ansiedade. Algumas traduções trazem dessa maneira. A ideia é que Jonas aqui ele estava apertado na sua alma. Ele estava se sentindo como quem tinha o interior comprimido pela desesperança, pela incredulidade, pela ansiedade, pela agonia diante da morte. A morte que ele estava ali enfrentando nas profundezas do oceano. Essa é a mesma palavra que os irmãos de José usam para descrever a condição dele, a sua agonia, o seu desespero, quando se lembraram da ocasião em que tentaram matá-lo, lançando dentro de um poço. Gênesis 42, 21. Vá até esse texto comigo, por gentileza. Gênesis 42, 21. Gênesis 42, 21 diz assim: conversando entre si, disseram, os irmãos de José aqui no caso, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos a sua angústia quando ele implorou por sua vida. Aqui está a palavra angústia, mitzará. Quando ele implorou por sua vida. Jonas também, aqui, assim como José, estava no fundo do poço, por assim dizer, experimentando essa mesma agonia interior que José, diante da expectativa de morte. E essa angústia, essa ansiedade, essa aflição, essa extrema agonia na alma é externalizada por Jonas no versículo 4, retornando lá para o capítulo 2 de Jonas, versículo 4. Ele externaliza toda essa agonia da alma dele na forma de desesperança, de incredulidade, de um sentimento de alienação de Deus, de banimento da presença divina. Versículo 4 do capítulo 2. Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? A Nova Bíblia Viva traduz da seguinte maneira: foi aí que eu disse, ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu santo templo? Outras versões, como a NVI e a NVT, traduzem esse versículo 4 como uma afirmação, não uma pergunta, como faz a Almeida, revista atualizada. E essas versões dão a ideia de que Jonas, na verdade, está manifestando fé em Deus,
confiança. E, no entanto, eu verei o teu santo templo, salvo engano, a Nova Versão Transformadora traduz assim. É como se Jonas dissesse: Senhor, eu estou banido da tua presença, tu me rejeitaste, ó Deus, mas certamente, no final das contas, eu creio que eu vou receber o teu favor. Meus irmãos, não tem como evitar essa dificuldade, porque alguns de vocês certamente têm a NVT, a NVI, e vocês notarão ou notaram essa diferença entre a minha tradução e a de vocês. Mas penso que a tradução da Almeida Revista Atualizada é mais provável, porque, em minha opinião, só no versículo 7 haverá uma manifestação genuína de fé da parte de Jonas, indicada pela expressão: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No versículo 7 você pode conferir. Mas nós vamos ver o significado dessa expressão, me lembrei do Senhor, com mais detalhes quando nós chegarmos ao versículo 7. Então, retomando o ponto, é como se no versículo 4 a ansiedade, a desesperança, a incredulidade estivesse impedido Jonas de se lembrar do Senhor. Mas, no versículo 7, tendo se lembrado pela fé de Deus, do Deus da aliança, do Senhor a quem ele orou lá no versículo 1, como foi introduzida essa oração, tendo se lembrado do Deus da aliança, da sua obra salvadora no Êxodo, ele buscou a Deus em oração. E essa angústia que assalta Jonas, no versículo 4, atinge níveis mais intensos, um clímax, no versículo 7, novamente voltando para o 7, quando ele diz: dentro de mim desfalecia a minha alma. No original, a palavra traduzida por desfalecer significa literalmente cobrir, esconder, agasalhar. Em outras palavras, é como se Jonas estivesse dizendo: a minha alma se escondeu, se cobriu, se enrolou de tristeza, de desespero, de ansiedade. Eu estou dominado pela tristeza de Jonas. A minha alma desmaiou. Eu sinto-me como um homem morto, sem esperança. Eu pequei, eu sou culpado, eu reconheço isso. E é por isso que Deus me abandonou. Meu Deus se esqueceu de mim. É como se Jonas estivesse dizendo isso. Agora, vamos avançando e consideremos a situação desesperadora de Jonas no que diz respeito à sua condição exterior. Nós vimos o interior, a angústia, a ansiedade, a aflição. Agora vamos avançar para a condição exterior de Jonas. A observação que Jonas faz em sua oração sobre o seu estado deplorável exteriormente é que ele estava no ventre do abismo, no versículo 2. E essa é a base, aqui, é a raiz de todas as outras descrições que ele fará. Todas as outras descrições são apenas desdobramentos dessa expressão ventre do abismo. Tudo que Jonas disser adiante tem como base isso. Essa expressão, meus irmãos, é interpretada por alguns comentaristas, e nós somos inclinados imediatamente a interpretá-la dessa maneira, como sendo o ventre do peixe. É como se Jonas estivesse dizendo aqui que o ventre do peixe era o fundo do poço para ele, que ali ele estava morrendo e que por isso ele clamou ao Senhor seu Deus. Mas a palavra hebraica usada para traduzir ventre no versículo 1 é diferente da palavra usada para se referir a ventre no versículo 2. Se Jonas, então, quisesse se referir ao estômago do peixe no versículo 2, ventre do abismo, ele poderia simplesmente ter usado a mesma palavra que utilizou no versículo 1. Em acréscimo, meus irmãos, a palavra hebraica traduzida por abismo é Sheol, e significa literalmente sepultura, cova. Nas Escrituras, essa palavra é usada em algumas ocasiões como uma metáfora de uma situação que beira a morte, de uma situação extrema de perigo de morte. Ela é usada nesse sentido, não literalmente, quando o salmista louva a Deus pelo livramento de seus inimigos no Salmo 33. Ouça com atenção, ou se você quiser conferir, Salmo 33. Senhor, da cova, Sheol, fizeste subir a minha alma. Davi não estava literalmente na cova, mas estava numa situação à beira da morte. Preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Da mesma maneira, Jonas usa Sheol para descrever a sua situação à beira da morte. E onde Jonas considera que era a sua sepultura, a sua cova, ou seja,
o lugar onde ele estava em perigo de morte? Certamente, o Sheol, para Jonas, a situação de perigo de morte, era o fundo do mar e não o ventre do peixe. A expressão ventre do abismo, então, diz respeito às profundezas do oceano, onde realmente era o ventre da sepultura para Jonas. Por outro lado, o ventre do peixe, na verdade, era a sua salvação. E Jonas entendeu isso claramente, conforme eu expus no nosso estudo anterior. O contexto dessa oração deixa particularmente claro que o ventre do abismo, onde Jonas nos diz que em angústia clamou ao Senhor, era o fundo do mar, porque toda a agonia de Jonas, toda a agonia dele, toda a descrição da sua condição, da sua aflição, do seu afogamento, está relacionado às profundezas do oceano, e não pelo fato dele estar nas entranhas do peixe. Observem isso claramente no versículo 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Não existe onda no ventre do peixe. No versículo 5, Jonas enfatiza novamente a sua agonia no fundo do mar. Confira aí na sua Bíblia. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. E finalmente no versículo 6, Jonas completa a descrição da angústia dele relacionada às profundezas do oceano. Ele diz: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Pois bem, meus irmãos, a triste condição de Jonas é que tanto na alma quanto no corpo ele estava em profunda agonia, experimentando o abandono de Deus por causa de sua desobediência à palavra do Senhor. E ele não sentiu essa angústia, esse abandono da parte de Deus, essas consequências físicas, enquanto ele estava indo para Tarsis. Ele não sentiu nada dessas coisas enquanto ele estava fugindo de Deus. Pelo contrário, nós vimos que ele estava dormindo tranquilamente lá no versículo 6. A verdade, meus irmãos, é que Jonas, ele estaria disposto, completamente disposto a viver em pecado lá em Tarsis, mesmo sem Deus. Na verdade, ele queria ficar bem longe de Deus. Ele estava disposto a viver naquele lugar, longe de Jerusalém, longe de Deus, longe dos seus irmãos, porque ele queria viver em pecado. Mas, agora, no fundo do mar, Jonas, sem recursos, sem ter para onde fugir, ele reconhece que o pecado dele, a desobediência à palavra do Senhor, sempre nos conduzirá a essa experiência do abismo, cheio de angústia, de tristeza e de dor. E se ele não começasse reconhecendo em todos os aspectos, meus irmãos, a miséria da condição dele, não haveria possibilidade de salvação para Jonas. Alguns crentes, infelizmente, enquanto têm para onde fugir, enquanto podem pecar confortavelmente, sem interrupções, sem perturbações, não reconhecem a sua triste condição e, em consequência disso, não buscam a Deus. Temo que alguns crentes, meus amigos, meus irmãos, se igualem aos ímpios no fato de que eles estariam dispostos a passar a eternidade inteira sem a presença gloriosa de Deus, contanto que pudessem desfrutar de todas as maravilhas do céu e continuar praticando livre e confortavelmente aqueles pecados que mais amam, mesmo que Deus não estivesse lá no céu. Nesses casos, meus irmãos, Deus, em sua graça, sua misericórdia, tem que tratar essas pessoas, lançando-as nas profundezas da aflição, da dor, no mar da angústia e da dor, para que elas afundem lentamente e sintam essa agonia de estar separado da presença de Deus. O objetivo de Deus é deixá-las sem recursos, para que elas reconheçam a miséria da sua condição e a loucura que é rejeitar a palavra do Senhor. Em que estágio você se encontra? Disposto a viver sem Deus, em qualquer lugar, contanto que continue pecando livremente, sem consequências? Ou humilhado, arrependido e reconhecendo que talvez essa angústia, essa dor, essa aflição no corpo e na alma
é resultado da desobediência a Deus, por não se submeter alegremente à vontade de Deus. A verdade é que, num sentido, toda a nossa vida, meus irmãos, estará baseada numa ou outra dessas duas atitudes, orgulho ou arrependimento. Toda a nossa vida vai estar baseada nesses dois pilares, nessas duas atitudes. Qual é a sua atitude diante de Deus hoje? Com que atitude você entrou aqui essa noite? O segundo tema dessa oração é o clamor de Jonas pela libertação. Jonas usou 3 expressões aqui para descrever a sua oração por salvação. Primeiro ele diz, ainda no versículo 2, que introduz todo o conteúdo da oração de Jonas. Acompanhe aí no versículo 2. Primeiro ele diz, clamei ao Senhor. Depois, ainda no versículo 2, ele usa a expressão, gritei. E por último, no versículo 7, ele diz, eu me lembrei do Senhor. As duas expressões, clamar e gritar, comunicam a ideia de um desesperado pedido de socorro a Deus, com gritos e lágrimas. Evidentemente, meus irmãos, não em alta voz, porque Jonas, nós sabemos, ele estava nas profundezas do oceano, ele estava ali se debatendo, engolindo água, sem oxigênio, lutando para sobreviver. Mas foi a alma de Jonas, apesar de aflita, desmaiando, sem esperança, sem ânimo, desistindo de si mesma, que implorou a Deus por socorro. Há ainda uma terceira expressão que Jonas usa para descrever a oração dele por libertação. É o termo, eu me lembrei do Senhor, que nós lemos no versículo 7. As expressões aqui, clamar e gritar, e lembrar do Senhor, num sentido, elas são palavras diferentes que Jonas usa para dizer a mesma coisa, que ele buscou a Deus com fé. Esse é o sentido, com arrependimento e fé. Jonas quer transmitir a ideia aqui de que a sua alma, que antes estava adormecida, que estava rebelde, que essa alma agora aqui despertou novamente para buscar a Deus quando a morte se avizinhava. A oração de Jonas, o seu clamor, não é meramente um processo mental desencadeado pelo desespero. Ele não está orando ali só porque ele estava numa situação de perigo. E nós sabemos que é perfeitamente possível alguém buscar a Deus nessas condições, só porque se vê numa situação aflitiva, sem necessariamente pressupor compromisso com Deus, sem haver essa disposição. Alguém que quer só o livramento, Deus é só um salva-vidas, só alguém que joga a boia e depois nós podemos dispensá-lo. Não é essa a atitude de Jonas aqui. A sabedoria popular, por exemplo, diz que não há ateu quando o avião está caindo. Jonas tem uma atitude diferente. Quando ele diz aqui, eu me lembrei do Senhor, ele nos ajuda a compreender melhor que há muito mais envolvido nessa oração dele do que apenas desespero, clamor por salvação. Lembrar do Senhor nesse contexto aqui diz respeito à lembrança de Deus como Salvador. É a lembrança da atividade salvadora de Deus no Êxodo, tirando Israel do Egito com grandes maravilhas, com poder e conduzindo seu povo para a terra prometida. E essa lembrança é uma lembrança que converte o desespero em esperança, em oração. Vejam bem, não para só no desespero, não se limita a isso. Ela vai adiante, torna-se esperança, produz oração elevada a Deus. E isso porque é uma promessa implícita de que o Deus que salvou o seu povo no passado os salvará novamente. E também essa lembrança envolve uma consequência, e essa consequência é a obediência, é o compromisso com Deus. E é exatamente essa ideia que está presente quando Zacarias nos diz, você pode ir para lá, para esse livro, Zacarias nos diz profeticamente que aqueles de Israel que foram dispersos vão se lembrar do Senhor e voltarão para Ele no seu reino messiânico. Zacarias 10:9. Deus vai congregar novamente seu povo no reino messiânico. Zacarias 10:9 diz assim:
Você está em Jonas, só ir mais à frente. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Aqui é a consequência de lembrar do Senhor. Portanto, quando Jonas está nos dizendo que lembrou do Senhor, significa que a aflição produziu nele um coração disposto a obedecer e a orar, a ter comunhão com o Senhor. Ele mesmo demonstra essa atitude de compromisso, de obediência, ao oferecer sacrifício e fazer um voto no versículo 9, você pode conferir, retornando a Jonas. Ele diz o seguinte, Jonas 2,9: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Diferentemente da atitude de Jonas, a experiência de algumas pessoas, meus irmãos, inclusive crentes, é que nas horas da aflição, o que é produzido é um coração insatisfeito, amargurado em relação ao tratamento de Deus. Essas pessoas rejeitam as instruções da palavra do Senhor deliberadamente, decidem seguir a sua própria vontade, resolvem viver sob o lema moderno, siga seu coração e seja feliz. E aí, quando Deus intervém, bloqueando a fuga delas, lançando essas pessoas desobedientes no fundo do poço, o que acontece? Elas ficam amarguradas, ficam ressentidas com Deus, acusam Deus de não amá-las. Outras pessoas, embora não tenham rejeitado a palavra do Senhor, como Jonas fez, também ficam ressentidas contra Deus quando caem nas profundezas da aflição, do pecado, da dor. Às vezes, a perda de um ente querido produz amargura contra Deus. Em outros casos, o nascimento de um filho deficiente produz ressentimento contra Deus. Há também aquelas pessoas que ficam ressentidas, amarguradas por causa do término de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de um noivado. E ainda há outros que duvidam da bondade e do amor de Deus porque foram acometidos por alguma doença grave. E muitas outras situações que nós poderíamos imaginar. O que está no coração dessas pessoas, que está nos lábios delas, é que elas dizem que Deus as decepcionou simplesmente porque elas estão naquela condição em sofrimento. Infelizmente, meus irmãos, essas pessoas não conseguem enxergar que o fundo do poço ou as circunstâncias adversas é o método de Deus, o método característico de Deus para levá-las ao arrependimento, à obediência, ao louvor, e se são crentes, à semelhança com Cristo. Essas pessoas não conseguem enxergar isso, estão cegas pela amargura, pelo desejo de ter as suas vontades satisfeitas. Se você, aqui essa noite, está passando por uma situação aflitiva, seja por causa do seu próprio pecado ou por causa de algum sofrimento involuntário, como é que você tem reagido às aflições da vida? Jonas, aqui, ele poderia ter reclamado, ele poderia ter cultivado amargura contra Deus e dito, olha, eu estou aqui nessa situação porque o Senhor estava me mandando para Nínive e eu achava mais sensato ir para outro lugar, não ir até lá. E olha só onde eu vim parar. No final das contas, é essa atitude de resistir à vontade do Senhor, de querer ser mais sábio, de fazer prevalecer a sua vontade, que põe as pessoas nessa condição de amargura a Deus. Mas Jonas não reclamou de Deus, não teve nenhuma amargura, nenhum ressentimento. Jonas buscou a Deus com fé, pelo menos aqui no capítulo 2, com humildade. E ele reconhece que só o Senhor pode tirá-lo daquela situação. E essa, meus irmãos, é a atitude que Deus espera de nós. Essa é a atitude que Deus espera de você. Se você está numa condição de sofrimento, compreenda que o pior da sua condição não é a circunstância adversa em que você está, mas a pior condição é estar separado de Deus.
Essa era a pior condição de Jonas aqui. Não era o fato dele estar nas profundezas do mar. Porque se nós estamos com o Senhor, não importa o que aconteça com o nosso corpo, com a nossa vida física. Não importa se vamos pegar Covid hoje ou amanhã e morrer. Se nós estamos com Deus, isso é o mais importante. Agora, se nós não estamos com Ele, esse é o pior, independentemente de qualquer circunstância. E nós podemos louvá-lo, como Jonas louvou ao Senhor no ventre do peixe, como eu disse na semana passada. Porque, apesar de ele não estar entendendo nada do que estava acontecendo ali, da onde aquele peixe iria levá-lo, mas ele estava louvando ao Senhor, porque ele havia entendido que Deus o estava salvando por meio daquela circunstância. E essa é a atitude que Deus espera de nós, meus irmãos. O terceiro e último tema dessa oração é o reconhecimento que o Senhor é o soberano Salvador. Jonas aqui também usa algumas expressões para descrever a sua libertação. No versículo 2, retornando para lá, o versículo 2 é o nosso centro de gravidade, é o nosso eixo. É dele que flui todo o conteúdo da oração. No versículo 2, ele expressa a sua libertação em termos de uma resposta de Deus ao seu clamor. Ele diz, ele me respondeu. E ainda no versículo 2 ele também diz, e tu me ouviste a voz. E aí depois no versículo 6, Jonas descreve em termos mais claros a sua libertação. Ele diz, contudo, fizeste subir a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Deus. E no versículo 7, Jonas mais uma vez descreve sua libertação em termos de uma oração aceita por Deus. Ele diz, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas faz referência aqui ao templo como um símbolo da presença de Deus que residia no templo, especialmente para expiar, para perdoar, para apagar os pecados do povo. Pois bem, meus irmãos, Jonas, novamente aqui, usa palavras diferentes para comunicar uma mesma ideia. E que ideia Jonas quer comunicar aqui? Ele nos diz explicitamente no versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Glória a Deus. Essa é a conclusão, meus irmãos, óbvia, de um homem que reconheceu a sua incapacidade de reverter a sua condição miserável nas profundezas do oceano e experimentou pessoalmente a libertação de Deus, a libertação operada pela misericórdia e graça de Deus. E essa não é uma confissão apenas ortodoxa, teologicamente correta, como ele fez no versículo 9 do capítulo 1, dizendo, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O reconhecimento do fato de que apenas Deus pode salvar é uma confissão pessoal e real na vida de Jonas. Agora ele está confessando com os lábios e com o coração aqui. Deus usou toda essa provação para moldar o coração de Jonas, não para quebrá-lo, não para eliminá-lo. Olha a diferença do Jonas do capítulo 1 para esse Jonas do capítulo 2. E o meu desejo é que você saia diferente daqui também, meu irmão. Se você entrou amargurado, se você entrou com uma confissão apenas nos lábios, mas que isso não está no seu coração, a minha pergunta é, você reconhece Deus em suas provações, que o Senhor está operando em suas provações, porque Ele quer salvá-lo? A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao arrependimento. Você reconhece isso? Deus quer restaurar você aqui essa noite, da sua desobediência, da sua autoconfiança, da sua justiça própria, da falta de perdão, do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua amargura, das mesmas coisas que estavam no coração de Jonas e que nós naturalmente somos inclinados a ter. Deus quer libertar, quer salvar você disso, principalmente, das profundezas dessas coisas que estão no coração. Se você ainda não é crente, meu irmão, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e se rendeu ao amor de Cristo, a oração de Jonas é um modelo para a sua oração por salvação. A oração de Jonas é um modelo da atitude que Deus espera que você tenha na angústia, no sofrimento, nas aflições,
nas profundezas do pecado, você pode olhar não para o sangue de bodes e carneiros no santo templo. Você não precisa olhar para isso, para o sangue desses animais, porque eles não têm poder de expiar pecados como era na antiga aliança. Agora, na nossa época, depois de Cristo, você pode olhar para o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, olhar para trás, olhar para Cristo como sacrifício perfeito, para que nós tenhamos perdão e recebamos o amor de Deus, para que nós sejamos reconciliados com Deus. É assim que Jonas é reconciliado com Deus, porque ele olhou para Cristo através da fé. Jonas estava enxergando Jesus, o sacrifício perfeito pela fé. Jonas olhava para frente, para o que ainda iria acontecer. E nós, na nossa geração, na nossa época, no Novo Testamento, nós podemos olhar para trás e olhar para o sangue de Cristo derramado no Calvário, para nos trazer vida e vida eterna, não apenas nos tirar, nos dar algum livramento físico, mas muito melhor que isso, nos dar vida espiritual. Então, meu irmão, você poderá dizer alegremente igual Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ao Senhor pertence a salvação. Você quer sair com essa confissão nos lábios essa noite? Você pode dizer isso verdadeiramente? Que na sua angústia o Senhor pode te libertar? Um dia eu cheguei também aqui muito angustiado nessa igreja e ouvi palavras consoladoras. Aqui eu conheci ao Senhor Jesus. Conheci aquele que estende a sua forte mão e nos tira das profundezas, do pecado, do nosso egoísmo, de nós mesmos. Seja lá qual for a sua situação, você pode dizer essa noite: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A questão é, você vai clamar ao Senhor essa noite por salvação? Você vai ouvir a voz de Deus falando com você essa noite? Você vai poder dizer verdadeiramente: ao Senhor pertence a salvação? Você pode fazer isso. Você pode se arrepender dos seus pecados essa noite e se render a Cristo. Experimentar a alegria que Jonas está experimentando aqui nesse salmo, louvando a Deus, agradecendo, e não mais cabisbaixo, com tristeza, sendo afligido pelas ansiedades da vida. Qual vai ser sua resposta essa noite? O que vai estar nos seus lábios quando você sair daqui? Murmuração? A minha situação não tem jeito? Ninguém pode me ajudar e me salvar? Ou você vai dizer: eu encontrei Jesus e a Ele pertence a salvação? Qual vai ser a sua resposta? Você tem a oportunidade hoje de entregar a vida a Cristo. Eu quero te dar essa oportunidade pela pregação do Evangelho. Quero dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo. Eu quero perguntar a você, se você deseja fazê-lo, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Como nós temos dito aqui, não tenha medo das pessoas. A opinião do homem, do mundo é apenas lixo. Nós devemos nos preocupar com o que Deus diz ao nosso respeito. Essa é a opinião mais importante, o que Deus pensa de nós. Deus quer orações sinceras. Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas que digam: Deus, eu reconheço a minha miséria, a minha condição. Eu sou fraco, eu sou falho, eu não tenho como escapar de mim mesmo, da minha luta, do meu problema pelas minhas próprias forças. Mas o Senhor pode. Eu não sou perfeito, mas eu quero receber a tua vida. Deus quer homens e mulheres compromissados, que aconteça o que acontecer e digam: eu não vou sair daqui, eu vou permanecer aqui na tua presença, ainda que eu tenha derrotas, ainda que eu tenha angústias, tristezas, aflições, mas eu vou permanecer na tua presença. É esse o tipo de homem e mulher que Deus quer, não aqueles que querem fazer a sua própria vontade. Se você quer fazer a sua vontade, você está livre, você pode fazer isso, mas se você quiser fazer a vontade do Senhor, eu peço que você levante uma das suas mãos essa noite e não deixe de receber essa oportunidade preciosa. Amém.